Nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, para adorar o Senhor. Abençoe os irmãos aqui de Igarapé, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. E que possamos sair daqui nesta noite com nosso entendimento melhor, Pai, através da Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe nossos irmãos que também vieram de Betim. Abençoe cada um, Pai, que está aqui nessa noite. E que a palavra, Senhor Deus, possa nos abrir nossos corações cada vez mais, através da revelação deste último dia, trazida por um profeta, que restaurou nossa fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, uma fé que foi proclamada pela Igreja Apostólica, e que ela foi restaurada toda, como diz Paulo, sendo uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ó Deus, ajude a cada um, Pai. Confirma a Tua presença nos corações de cada um nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10, versículo 30. Nesta noite eu quero falar sobre o Pai e o Filho sendo a mesma pessoa. Nessa noite, São João 10, 30. Queremos falar sobre o Pai e o Filho sendo a mesma pessoa. Nós vamos ver dentro das Escrituras e vamos ver dentro das mensagens do profeta. Amém? Amém. São João, capítulo 10, versículo 30. São João 10, verso 30. Está escrito assim: Eu e o Pai somos um. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, Pai, que somente o Senhor para liberar a revelação que vem do céu. Somente o Senhor para poder tirar e dissipar todas as nuvens negras, todas as dúvidas. E nós temos a palavra do Senhor revelada, ministrada por um anjo, que trouxe para nós a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. É necessário uma revelação para entender que Deus é um. É necessário também entender que todas as manifestações, todos os atributos e todos os ofícios de Deus não faz dele mais de uma pessoa. Todos os ofícios, todos os atributos não apontam para mais de uma pessoa na deidade. É necessário uma revelação para entender que Pai e Filho são ofícios de um único Deus. São ofícios de uma única e mesma pessoa. Para isso, o profeta irmão Brana pregou a mensagem intitulada O Desvelar de Deus, parágrafos 50 e 51. Ele disse: Alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como pode você dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa? O Desvelar de Deus, parágrafos 50 e 51. Vou repetir novamente. Alguém me disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como você pode dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Eu poderia colocar aqui, como pode você dizer que o Pai e o Filho é a mesma pessoa? 51. Eu disse, bem, isto é muito fácil se você simplesmente deixar o seu próprio pensamento se afastar de você. É o que muitas pessoas precisam. É se afastar do intelecto. É se afastar
e se desapropriar dos seus próprios pensamentos, de suas próprias interpretações e afastar sua intelectualidade, os seus arrazoamentos e começar a pensar nos termos bíblicos acerca disso. Aí o profeta continua: se você simplesmente deixar seu próprio pensamento se afastar e pensar nos termos bíblicos acerca disto, é o mesmo ser. Deus é um espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, observe. No parágrafo 54 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, ele disse: mas ele é o Filho, de tal maneira que toda a palavra que estava em Jeremias, tudo que estava nos profetas, concluiu em um corpo humano. E Deus colocou carne ao seu redor. E esta é a razão por que ele foi chamado de Filho. Amém, irmãos? A razão pela qual ele se refere a Pai, ora, isso é tão simples se você deixa simplesmente Deus colocar isto dentro da sua própria mente. Amém? Deus revelado em um corpo de carne. Deus Espírito, Pai. Corpo de carne, Filho. Ali estava Pai, Espírito, dentro de um corpo, carne. A carne fala do Filho. E o Espírito que movia aquela carne era o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. E a palavra se tornou e se fez carne. Por que a palavra se fez carne? Para ela poder habitar entre nós. A palavra se fez carne para habitar entre nós. Não habitar ainda em nós. Porque para habitar em nós, ele tinha que voltar na forma de espírito e depois entrar dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos falar um pouco nessa noite sobre o Pai e o Filho sendo a mesma pessoa. Amém. Essa unidade fez com que o corpo e espírito sendo um, porque o Pai é um ofício. É um ofício de Deus, assim como o Filho também é outro ofício de Deus. O Pai, que é Espírito, esse Deus que é Espírito, que é Pai, estava no corpo na qual nasceu. Não que isto faz do Pai um ser e outra pessoa, e nem do corpo, que é a manifestação do Verbo em carne, outra pessoa. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Então, já é errado falar que o Filho se fez carne. A Bíblia diz que Deus se fez carne. Amém, irmãos? O título que Deus recebeu quando nasceu foi o título de filho, porque todo aquele que é nascido automaticamente recebe o ofício de filho. É verdade. Amém, irmãos? Mas mesmo sendo filho, ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Em Isaías 7,14 diz: e uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Logo depois de 700 e poucos anos, no cumprimento desta profecia, em São Mateus capítulo 1, verso 21,
então extrai-se exatamente o que foi dito pelo profeta pela boca de Isaías. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, irmãos? Amém. Então, o verbo se fez carne para habitar conosco. São João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. O verbo se fez carne e habitou conosco. Amém, irmãos? Amém. Então, para Deus habitar conosco, para Deus ter companheirismo conosco, aquele verbo, aquela palavra, tinha que se tornar carne. E por ter gerado um corpo, deu a ele a titularidade de pai. Por ele ter gerado um corpo, deu a ele a titularidade de pai. Por ter nascido, recebeu o título de filho. Amém, irmãos? Amém. Mas nós não vemos aqui duas pessoas. Nós não vemos o pai como uma pessoa e nem o filho outra pessoa. Vemos o filho e o pai sendo a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Na qual tem um nome, Jesus. Então observe bem que o pai era o filho manifestado de palavra à carne. Foi isto que o irmão Branham disse na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Amém. De palavra à carne. Amém, irmãos? Amém. Em outras palavras, de pai a filho. O verbo que estava com Deus veio a ser carne. E quando aquele verbo se tornou carne, então imediatamente ele recebeu o ofício de filho, porque todo aquele que é nascido recebe esse ofício. Mas quando ele recebe esse ofício de filho, não quer dizer que ele está separado do pai. Os irmãos entendem, irmãos? Não quer dizer que ele está separado do pai. Porque Jesus mesmo disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que quando este verbo se tornou carne na pessoa de Jesus, já levando esse nome, Jesus, ele disse em São João 5,43: Eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. Esse foi o nome que ele veio. Então nós observamos que o verbo já se tornando carne, o verbo já sendo carne, disse: eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. Amém, irmãos? Em São João 17, versículo 6, o verbo já se tornando carne, o verbo de palavra a carne disse: manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele manifestou? Senhor Jesus. Jesus, outra vez. Então o Pai é Jesus, o Filho é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Não são duas pessoas distintas. Não são dois seres distintos. Não são como Roma pensou. Não é como a Igreja Católica pensou. Não é como o resto dos protestantes pensaram. Não é como a doutrina waileíta. Não é como o movimento dualista pensou. Que existe um Deus, uma pessoa, e que existe um filho desse Deus que é outra pessoa. Não, este Deus manifestou em carne, e quando ele manifestou em carne, trouxe para fora os seus títulos, os seus atributos, mas não mudou nem um pouquinho a sua pessoa. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Em São João 14, versículo 6, vamos observar o que está escrito.
São João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito assim, vamos ver. São João 14, verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem ao Pai. Ele está falando, quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, ele estava falando que o Pai estava onde? No céu ou estava na terra? Na terra, mesmo. Quando Jesus disse ninguém vem ao Pai, ele não estava falando que o Pai estava no céu. Ele estava falando que o Pai estava na terra. Amém, irmãos? Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se o Pai estava na terra, quem viu? Se o Pai estava na terra, quem foi que viu? 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora vocês o conhecem e vocês têm visto. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra esta outra pessoa. Mostra este outro ser. Mostra esta outra pessoa, Senhor. Mostra este Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus: estou. Olha o Pai falando. Amém, irmãos? Amém. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí vem os dualistas e diz, não, quem falou ali agora na boca de Jesus foi o Pai, não foi o Filho, não. Era o Pai que estava falando. Não, o corpo, tudo ali era Deus. Amém, irmãos? Amém. Tudo ali era Deus. Aí vem os dualistas para dizer, não, ali era o Pai falando, não era Jesus falando, era o Pai. Que besteira! Os irmãos estão entendendo, irmãos? Graças a Deus. No versículo 10 diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Como é que duas pessoas estão dentro da outra? Como é que duas pessoas podem estar dentro da outra? Vê? Não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Vê? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O corpo só correspondia o que o Espírito podia fazer. Amém, irmãos? O corpo é a mecânica da dinâmica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas isso não separa o Pai do Filho e nem separa o Deus do Filho. Isso não separa, não traz uma separação. Só numa mente politeísta, dogmática, é que pode fazer isso. Então eu quero que os irmãos prestem atenção. No livro de 1 João, quero que vocês abrem comigo suas Bíblias. No livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, verso 7. Os irmãos estão entendendo, irmãos? 1 João 5, 7. Está escrito assim, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. Aí a mente dualista vai dizer, 3 testificam no céu. O Pai é uma pessoa, a Palavra é o Filho. Não, o Pai, a Palavra e o Espírito é o mesmo. Amém, irmãos? Amém. 3 são testificam no céu. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Amém. Então observe bem que João, tendo a revelação de quem era este Pai e de quem foi o Filho, João tinha a revelação de que o Filho, o corpo, identificou o Pai daqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Então, João não tinha a revelação de que o Filho era uma pessoa e que o Pai era outra pessoa. João tinha uma revelação de que Deus manifestou em carne. João tinha uma revelação de que o Filho era a manifestação deste Pai invisível. Amém, irmãos? Vê? Vou repetir. 3 são os que testificam no céu. O Pai é Deus? Amém. Amém. E a palavra também é Deus? Amém.
E o Espírito Santo também é Deus? É a mesma pessoa. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém? Amém. Graças a verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Então observe bem que existiu aí um grupo, foi até um irmão aí, um irmão na casa de um irmão, foi até na casa do irmão Tavim, né, irmão Tavim? Foi na casa do irmão Tavim e disse que nós não pregamos mais as epístolas de João. Que nós não pregamos mais as epístolas de João, que fala do filho, que fala do pai. Eu não vejo aqui duas pessoas. Eu não vejo aqui de forma alguma duas pessoas aqui nas cartas e nas epístolas de João. Vamos ver? Olha só. Vamos observar em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Primeiro tem que entender que é Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Deus? Porque Cristo é Deus. Amém, irmãos? Amém. Verdade. Cristo é Deus. Amém. Foi Cristo na qual ungiu aquele corpo. Amém, irmãos? Aquele corpo nascido. Nascido. Mesmo aquele corpo sendo Deus, precisava ser ungido. É verdade. Porque a palavra Cristo quer dizer ungido. Amém, irmãos? Amém. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Que Jesus é o Deus. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Se nós entendemos que Pai é um título e o Filho é outro título, se nós entendemos que o nome do Pai, já ensinamos aqui que o nome do Pai é Jesus e que o nome do Filho também é Jesus, ué, como é que fica isso então? Amém, irmãos? Amém. Vou repetir outra vez. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, que nega que Jesus é Deus. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nós entramos aqui nas Escrituras em São João 5,43 que o nome do Pai é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vimos também em São Mateus 1,21 que o nome do Filho é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nega o Pai. E também entendemos que o Pai é um título, não é uma pessoa. Entendemos também que o Filho é outro título, outra pessoa. Então, o nome do Pai é Jesus e o nome do Filho é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, aí ele diz mais, senão aquele que nega. Aí ele fala assim, veja, 1 João, capítulo 2, versículo 22. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Não tem a revelação de quem é o Pai manifestado e não tem a revelação de quem foi o Filho manifestado. Verdade. Amém, irmãos? Vê? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Qualquer que nega o Filho, que é Jesus, também nega o Pai, que é Jesus. Amém. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vê? Qualquer que nega o Filho, os judeus, não tem o Pai, que eles dizem que crê. Amém? Amém. Qualquer um que nega o Pai, qualquer incrédulo que nega a Deus, também não tem o Filho. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Vê? Então observe bem que as pessoas vão, agora vocês não entram mais em 1 João capítulo 2. Pelo contrário, é que eu entro mesmo. Amém. É aí que eu entro mesmo, amém, irmãos? E vou entrar com a mensagem do profeta, quer ver? Na mensagem, a era de Éfeso. A era de Éfeso, parágrafo 36, diz o seguinte: agora você se dará conta de que Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas. Falando de Apocalipse 1:20, aquele ancião,
aquele ancião de dias, aquele como um filho do homem andando no meio dos 7 castiçais, das 7 eras da igreja. Jesus andando sozinho em meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem tampouco pode havê-lo, porque foi ele somente quem operou sua salvação. Amém, irmãos? Amém. E havendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ele é seu Senhor, irmãos? Amém. Então ele é seu Deus também. Amém, irmãos? Ele é o nosso Senhor, então ele é o nosso Deus também. Amém. Ela dá a ele toda a glória. Essa glória, falando a noiva. Vê? Mas os dualistas e os trinitaristas não. Dão a eles, dividem sua glória. Nós damos a glória única, amém, irmãos? Ao único Deus. Não existe. Ele é o Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória e essa glória. Ele não reparte com ninguém, com nenhum outro. Com ele não há nenhum papa, não existe nenhum arcebispo. Maria, mãe de seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para o Pai, porque ele é o Pai. Amém, irmão? Amém. Parágrafo 36. Será que os dualistas veem isso, irmão? Com ele não há nenhuma papa, nenhum bispo, nenhuma Maria, seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, se trata do caso de... Não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para um pai, porque ele é o próprio Pai. Amém, irmãos? Amém. Tampouco volta para outro para dar ordens ao Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tampouco se volta o Espírito Santo para dar ordem a Deus, porque ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele é eterno. Olha o 37. Não havia ninguém com ele quando pisou o furor da ira do forno de fogo. Não foi outro senão ele, falando da fornalha lá de fogo dos hebreus. Quem foi pendurado na cruz e derramou seu sangue? Foi ele. Ele é o autor e consumador da criação. Amém, irmãos? Amém. Ele também é o consumador da nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Amém, irmãos? Da nossa salvação. Nós estamos casados com ele e não com outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, leis privadas e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é ele, Jesus, quem anda sozinho em meio das igrejas. É Deus, amém, irmãos? Amém. É Deus nela, andando no meio dela, operando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Nunca esqueça isso, meu irmão. Você só tem uma semente e somente uma relação com Deus. E tem somente uma relação. E esse é Jesus e só Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vê você? Esse parágrafo. 36 e 37, a era de Éfeso. Os irmãos entenderam, irmãos? Vejam bem como é que as coisas... Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Vamos ler? Por que tiveram que ser pastores? Jesus disse, no 125, como podem andar 2 juntos a menos que estejam de acordo? Como pode você tomar os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, dualistas e juntá-los todos desta maneira e ser um? Vocês talvez sejam um sob a ordem de um homem, porém Jesus disse, para que sejam um, como tu e eu somos um. Agora, ele quer que todos nós sejamos um nele, que é a palavra. Amém? Aí está. Um com o Pai. E o Pai é o Filho, a mesma coisa. Amém, irmãos? Amém. Porque tiveram que ser pastores. 125. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. É o mesmo. É a mesma palavra. A palavra manifestada, exposta. A palavra é Deus. Manifestada é o Filho. Amém, irmãos? Amém. Exposta ela mesma neste dia.
assim como fez em qualquer outro dia, para que possa você ser um. Perguntas e respostas número 9, 144. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios de um Deus. Ele foi Pai, Ele foi o Filho. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, irmão. Não está falando aqui que o Pai e o Filho são diferentes. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Graças a Deus. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. Isso. Ele foi o Pai, Ele foi o Filho, Ele é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. São 3 ofícios ou 3 dispensações: paternidade, filiação e dispensação do Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome: o Senhor Jesus Cristo. Deus foi Pai, Ele foi também o Filho, não outra pessoa, a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vê? Divindade explicada 235. Eu o reconheci. Você reconheceu, irmãos? Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não outro ser. E aí? Como é que fica? Ele foi o Filho, não outro Deus. O mesmo Deus o tempo todo. Paternidade e filiação é a mesma coisa. Amém, irmãos? Amém. É o mesmo ser o tempo todo. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Amém. Aleluia. Louvado seja Vamos ver aqui na mensagem. Na mensagem, um guia. Na mensagem, um guia, parágrafo 57. E ele diz assim: você sabe o que a Bíblia diz? E você sabe o que dissemos nesta manhã nas mensagens? E aqui estamos. Tudo bem, a porta. E as pessoas continuam seguindo seus credos e seus pensamentos e seus dogmas e suas interpretações. É melhor você permanecer atrás da palavra. A palavra te guiará, porque a palavra e Cristo e Deus é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus. Vê? Perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, 279. Isto é exatamente porque Deus e Jesus têm que ser a mesma pessoa. Amém? Amém. Isto é exatamente porque o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Não poderia ser nada diferente. Se ele tivesse sido um bom homem ou um profeta, ele não teria sido um redentor. Ele teve que ser o Criador ele mesmo. Amém, irmãos? Amém. Mas ele continua sendo uma teofonia agora. Você é de forma que ele era então. Vê você? Então é exatamente o que a Bíblia diz, que Cristo e Deus é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Parágrafo 279. O tempo da colheita, 87. Jesus disse: para que eles possam ser um, Pai, como tu e eu somos um. Aí você fala: mas por que então que ele ora? Por que então que ele pede? Por que então que ele fala? Por que então ele é tão preciso? Porque ele precisava das coisas. Presta atenção. Deus teve que atuar de uma tal maneira como nós atuamos, como dependesse. Amém, irmãos? Porque a natureza humana depende da natureza espiritual. A natureza humana sempre dependeu da natureza celeste. Nós sempre dependemos de algo superior a nós. Amém, irmãos? Amém. E Deus aqui nesse corpo de carne, limitado aqui num corpo, com seus limites na qual ele tinha colocado o homem, ele veio para poder não desbloquear os limites, mas enfrentar os próprios limites e também ser dependente dentro deles. Amém, irmãos? Amém. Mas isso não tirou ele de ser Deus. É verdade. Não aniquilou ele sendo Deus, porque ele preferiu que fosse assim. Ele aniquilou a si mesmo, cancelou a si mesmo. Amém, irmão? Amém, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não para que algum homem esteja sobre algo. Isto nunca dará certo. Uma denominação deseja denominar a outra.
e um homem o outro. Mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus é a mesma pessoa, é para isto que é a oração, pois ele era a palavra, e Jesus orou para que possamos ser a palavra, lhe refletindo. Esta é a sua oração para ser respondida. Amém, irmãos? Amém. Na mensagem Desespero 16. Agora, este caso, o sangue era o sinal. E para fazer isto, um perfeito, somente um perfeito apenas, o juiz completo, o Deus do céu se tornou o sacrifício, se tornou de juiz a advogado. Amém, irmãos? Amém. Saiu de juiz para advogado. Não que ele saiu de juiz e mandou um advogado. Amém, irmãos? Amém. Ele mesmo se tornou advogado. Ele se tornou o sacrifício. E então, quando a sua vida saiu, o qual era Deus, e a palavra ali, onde isto vem, eu lhes direi e darei vida eterna. Agora, no grego, eu sei que estou falando a pessoas estudadas. Eu vejo 2 ou 3 delas aqui. E a palavra aí, grego, aí é zoe. Zoe no grego significa a própria vida de Deus. Eu lhes darei vida eterna, a minha própria vida. Cristo e Deus é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém. Vê? No 17, então a vida que estava em Cristo, ou seja, a vida que estava em Deus, era o Espírito Santo, ele próprio. Não a terceira e nem a segunda, mas a mesma pessoa o tempo todo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vê você? É por isso que o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. A mesma pessoa. Louvado seja Deus. Muito obrigado. A mesma pessoa. Graças a Deus. A mesma pessoa. Lá em casa eu sou pai e filho, mas lá eu atuo diferente. Eu não vou atuar com a minha filha e nem com o meu filho da forma que eu atuo com a minha esposa. Verdade. Os irmãos entendem, irmãos? Eu sou esposo e sou pai e sou filho. Eu não vou atuar com a minha esposa como um filho, porque eu sou seu marido. Eu não vou atuar como a minha esposa como um filho, porque eu sou seu esposo. Eu não vou atuar com meus filhos como um filho, porque eu sou o pai para eles. Verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E, no entanto, esses diferentes ofícios operam em mim dentro da minha casa. Eu não trato a minha esposa como meu filho. Esse tratamento eu dou para os meus filhos. Eu não trato meus filhos como eu trato a minha esposa. Esse tratamento eu dou à minha esposa. Amém, irmãos? Amém. Então, dentro da minha casa, eu trabalho em diferentes ofícios, mas eu sou a mesma pessoa. Amém, irmão? Amém. Deus trabalhou aqui conosco em diferentes ofícios, como pai, como filho, mas ele era a mesma pessoa o tempo todo. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado. Glória a Deus. Amém? Amém. É, irmãos. Estava escondido essa revelação, né? Glória a Deus. Sadhu Singh, ele foi no céu, foi lá no céu, olhou para cima e viu um trono e viu um assentado sobre o trono. E Sadhu Singh viu um assentado sobre o trono e viu um trono. E quando ele viu aquele que estava sentado no trono, ele disse: aquele é Jesus. Aquele é Jesus. Mas tem alguma coisa errada. Lá na terra eu sempre preguei que existe um pai também. Existe um Deus também fora de Jesus. Então ele perguntou para o anjo: mas onde está Deus? Onde está Deus? Eu estou vendo Jesus. O anjo disse: olha, assim na terra como no céu, Deus jamais poderá ser visto. Aí está Jesus, o corpo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí está, ele expressa a imagem do Deus invisível. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças Aleluia. Porque o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Coloque Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Coloque as primeiras dias. Isso, louvado seja Deus. Amém. Graças